Olá, seja bem-vindo de volta, eu sou a Tati Machado e nesse vídeo eu vou falar sobre partes do meu corpo que eu não gosto. Quando as pessoas me veem bem comigo mesma e me amando, e me aceitando e gostando da minha imagem no espelho, as pessoas acham que eu gosto de absolutamente tudo em mim. E isso não é verdade. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que gostasse de cada centímetro do seu corpo e tá tudo bem, sabe? A gente não tem que gostar necessariamente de absolutamente tudo do nosso corpo, mas a gente tem uma missão, que é encontrar uma forma de ser feliz com elas. E aqui eu resolvi listar algumas partes que eu não gosto do meu corpo, porque algumas pessoas acham que, quando eu alcançar esse nível de autoestima, nada no meu corpo vai me deixar infeliz, nada vai me deixar triste. E não é bem assim. Eu mesmo me amando muito, me aceitando e sendo feliz comigo mesma, não gosto de uma coisa ou outra. E tá tudo bem. Eu descobri depois de muito tempo que tá tudo bem não gostar. Isso não faz de mim uma farsa, isso não faz de mim uma mentirosa. Não, eu só não gosto de absolutamente tudo. E que bom, né? Porque acho que seria bastante chato se eu olhasse e, tá tudo perfeito, tá tudo do jeito que tem que ser. Não, acho que nada na vida é assim. Sempre tem alguma coisa que a gente não gosta tanto, mas que a gente aprende a lidar. E quando a gente aprende a lidar, a gente aprende alguma coisa. Isso é sempre um ponto positivo. Mas vamos lá. Algumas partes do meu corpo que eu não gosto, eu não posso mudar. A que eu menos gosto, a parte do corpo que, mais me deixa pra baixo e que se eu pudesse mudar, eu mudaria, é o meu umbigo. Sério. Quando eu falo isso, as pessoas ficam meio assim. Mas se me perguntasse assim, Tati, você pode mudar qualquer parte no seu corpo. O que você quer mudar? Seria o meu umbigo. Eu não sou feliz com o meu umbigo, isso não é de hoje. Isso é desde sempre. Mas tem um motivo. O meu umbigo é, muito, muito, muito fundo. É tipo um buraco negro que não tem fim. E quando eu era criança, isso me dava tanto nervoso que eu ficava catucando o meu umbigo, tentando limpar ele. E várias vezes eu deixei meu umbigo ferido, deixei meu umbigo machucado. E aí um dia minha mãe falou, se você continuar catucando seu umbigo desse jeito, você vai morrer. E eu fiquei eu vou morrer. E aí eu meio que passei a ter um pouco de medo do meu umbigo, sabe? Mas, enfim, pra eu usar a barriga de fora, por exemplo, foi um grande processo de desconstrução. Porque, beleza, eu tenho a barriga grande, eu tenho estria, eu tenho dobras na barriga. Mas o umbigo era o que, sabe, me deixava mais tensa, assim. Mas aí eu desencanei, porque, é um umbigo que eu tenho, sabe? Não tem o que fazer. E aí eu vou ficar deixando de usar as roupas porque eu não gosto do meu umbigo? Ah, foda-se o umbigo, né? Uma hora eu meio que desencanei dele, mas eu ainda não gosto dele. A verdade é essa. Quando eu tinha uns 18 anos, se eu não me engano, eu fiz uma cirurgia que foi feita pelo umbigo e por 2 cortes embaixo da barriga. E aí, quando acabou a cirurgia, eu levei pontos. Só que eu levei pontos também dentro do umbigo. E, gente, eu acho que foi, muito tenso, porque era um nervoso tão grande pra mim. E, eu não conseguia ver. Eu passei o pós-operatório todo sem olhar pro meu umbigo. Tinha que limpar todo dia, eu não conseguia. Minha mãe limpava pra mim. E eu colocava um pano na frente, pra não ver. E só a sensação dela limpando meu umbigo cheio de ponto. Ai, era um nervoso tão grande, Falei, meu Deus, por que meu umbigo é assim? E aí, quando eu fui pro médico, eu retornei pro médico pra tirar os pontos, eu falei, esse sofrimento vai acabar. E tava certa, eu tava convicta disso. E aí o médico analisou um pouquinho e falou assim, olha, a gente não vai poder tirar os pontos porque o seu umbigo é muito fundo e eu não tô encontrando. E eu fiquei não pode ser. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E ele falou, mas fica tranquila, porque a gente usou pontos que são absorvíveis pelo corpo, então tá tudo certo. Mas
Podia estar tudo certo, né, nessa questão médica que eu não entendia. Mas na minha cabeça não estava tudo certo. Porque a ideia de que eu ia ficar com pontos dentro do umbigo que eu odiava, olha, aquilo foi traumatizante pra mim. Né? E assim, hoje em dia eu não sinto mais esses pontos, graças a Deus, dentro do umbigo. Mas eu não consigo limpar meu umbigo todo, porque ele não tem fim, gente. É sério. Um dia eu acho que se eu tentasse limpar meu umbigo até o final, eu entraria dentro do... Sabe? Sei lá, não sei explicar. Só que eu não gosto do meu umbigo. E se eu pudesse, eu mudaria ele. Mas eu não posso. Então, eu meio que liguei o foda-se. Não teve jeito. Outra parte minha que eu não gosto são as minhas olheiras. Na verdade, não são eu odeio as olheiras, mas aqui não dá pra ver tanto, né? Porque eu tô com um reboco na cara. E ainda assim, né? E ainda com o reboco ainda fica um pouco sombreado. Mas eu vou colocar uma foto aí pra vocês das minhas olheiras ao natural. O que acontece? Meu pai tem glaucoma, que é uma doença na vista. Ele, inclusive, chegou a perder a visão de uma delas. E ele passou essa doença pra minha irmã e pra mim. E aí, a minha irmã descobriu que tinha glaucoma um pouco mais tarde, mas eu descobri que tinha glaucoma muito cedo, ainda na adolescência. E ainda na adolescência, eu comecei a ser medicada, a usar um colírio diariamente para controlar a pressão do olho. Enquanto meu pai e minha irmã tinham uma pressão ocular, tipo, sei lá, 18, tal. A minha pressão ocular chegou a 24. E a minha médica falou, meu Deus, eu não sei como é que você não ficou cega. E aí a gente começou a usar um colírio muito mais forte que o deles. Esse colírio, meus caros, é o responsável por escurecer essa parte aqui dos olhos cada vez mais. Então assim, eu já tinha olheira quando eu era adolescente, mas era uma coisa ok, normal. E aí, conforme os anos foram passando e eu fui usando esse colírio, a minha olheira foi intensificando muito. E é uma olheira roxa, uma olheira funda. E é uma olheira que, assim, não importa quantos tratamentos eu faça, ela sempre volta. Porque eu uso colírio todos os dias. Então, o tratamento meio que pode tirar um pouquinho, mas o colírio vai lá e volta. Então, não tem muito que eu possa fazer, sabe? Atualmente, quando eu saio, eu uso 2 corretivos para dar uma suavizada, porque realmente me incomoda, eu acho que fica muito feio. Eu fico com uma aparência de cansada, de abatida. Não é nem tanto pela estética, sabe? Mas é porque eu pareço doente quando eu tô com essas olheiras, assim. E eu acho que ninguém gosta, né? De ter uma aparência de doente e tal. Então, eu uso corretivo sempre pra sair. E aí, quando eu tô com muita preguiça de usar corretivo, de maquiar, eu vou lá e coloco um óculos enorme na cara. E não tiro ele nem a pau. Mas é isso. Eu não gosto dessa parte inferior dos meus olhos, porque eu tenho muitas olheiras. Outra parte do meu corpo que não me agrada muito, mas também, tipo, eu aprendi a conviver com elas. Com elas, na verdade. São as minhas coxas. As minhas coxas são muito, 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 muito grossas. E elas sempre me incomodaram, não porque elas são grossas e eu tenho algum problema estético com isso, não. É só porque eu não consigo usar vestido ou saia sem um short por baixo, porque as minhas coxas roçam uma na outra e isso cria assaduras horríveis. Então eu não gosto por causa disso. Por exemplo, tá um calor dos infernos aqui no Rio de Janeiro. E aí você imaginou se eu usar um vestidinho sem nada por baixo? Deve entrar um ventinho, aprovado. No meu caso não dá, porque se eu usar um vestido sem shortinho, as minhas coxas vão me matar, né? Até vai ficar tudo vermelho, vai dar bolinha, vai coçar, vai ter que passar pomada, tomar antialérgico, enfim, é uma droga, gente. Então, por esse motivo, eu não gosto muito das minhas coxas, porque elas roçam muito uma na outra. E não é nem tipo assim, tem gente que eu conheço que tem coxa grossa e que fala assim, eu não posso ficar mais de 1 hora sem short ou sem alguma coisa, né, entre as coxas. No meu caso, eu não posso ficar 10 minutos. Eu não posso ir daqui até a esquina sem alguma coisa no meio das coxas, porque elas me assam num papo de 10 minutos. E isso me irrita muito. Então é ruim até pra ir pra praia, sabe? Porque você tá lá de biquíni ou de maiô, aí o pessoal fala assim, vamos ali no quiosque pegar um coco. E aí, tipo, aquele minúsculo trajeto de onde a gente tá até o quiosque é o suficiente pra me deixar assada.
Então eu tenho que enfiar um short, tenho que enfiar, né, alguma bermudinha para conseguir andar esse trajeto, por menor que ele seja. Então isso me incomoda real, oficial, mas eu aprendi a conviver com isso. Porque mesmo quando eu emagreço, mesmo na fase que eu tive da minha vida em que eu fui mais magra, as minhas coxas continuavam roçando. Então, se não dá pra mudar, a gente aceita, porque não tem outro jeito, né? Mas, assim, esteticamente elas não me incomodam mais, sabe? Eu olho pra elas, eu sentia nojo quando eu olhava pra elas, quando eu era mais nova. Eu falava, nossa, elas são enormes, elas têm muita celulite, elas têm muita estria, que não sei o quê. E hoje em dia eu olho e falo, ok, são as minhas coxas, são as coxas que eu tenho. E não me incomoda como é que eu falo? A visão delas, sabe? Olhar pra elas não é uma coisa incômoda como era. Mas o fato de elas roçarem muito é horrível. E outra coisa que é horrível é que, assim, calça jeans é uma coisa pra mim que, tipo, dura alguns meses. Porque por mais que a calça esteja intacta, ali, entre uma coxa e outra, simplesmente rasga. De tanto roçar uma perna na outra, rasga ali. Então eu fico com uma calça inteira nova, só que rasgada no meio das coxas. Peço gentilmente aos fabricantes de calça jeans que reforcem a porra da coxa da calça. Porque é horrível, sabe? Se comprar uma calça jeans boa, que deveria durar uns 2 anos, e aí em 3 meses a calça continua nova, mas ali na coxa tá rasgada. Então fica aqui o meu apelo para os fabricantes de calça e bermuda jeans, para que reforcem as coxas das calças plus size, porque é um drama real, oficial. Bem, a última parte em mim que eu não gosto, eu vou falar mais ou menos dela. Eu sempre cresci com os meus dentes da frente separados. E durante a minha adolescência eu não gostava disso, mas eu não tinha vontade de usar aparelho também. Nunca foi uma coisa que eu pedi para os meus pais. Então ficou por isso mesmo. Só que eu cresci tirando fotos assim. Não tem fotos minhas da adolescência sorrindo de verdade. E aí, quando eu publiquei meu primeiro livro, em 2014, eu continuava sorrindo assim. Até que um dia, uma leitora virou pra mim e falou: por que você não sorri nas fotos? É que quando você sorri sem mostrar os dentes, você parece tão antipática, parece que você não queria estar tirando foto com o leitor. E aquilo ficou na minha cabeça, gente. Aquilo ficou assim, cara, será que as pessoas acham que eu sou antipática porque eu não sorrio na foto? E embora eu estivesse começando a pensar assim, eu tenho que preocupar com o que eu penso de mim, não com o que os outros pensam de mim, eu estava começando uma carreira que me tornaria um pouco mais pública do que eu era, e eu queria que meus leitores gostassem de mim, sabe? Eu queria que os meus leitores gostassem das minhas obras, mas também de mim enquanto pessoa. E saber que talvez eles poderiam me achar antipática porque eu não conseguia sorrir completamente nas fotos, meio que me deixou incomodada. Então, chegou um momento em que eu falei, quer saber? Foda-se, mais um momento de foda-se na minha vida. Eu vou sorrir nas fotos, que não sei o que, e aí eu simplesmente comecei a sorrir. No começo, as fotos ficaram meio assim, tipo, sabe, não ficava natural. Mas aos poucos, de tanto que eu fui sorrindo, eu comecei a sorrir com naturalidade nas fotos, e aí, tira uma foto comigo? Ficou mais ok. E aí, depois que eu comecei a sorrir em fotos e tal, eu comecei a gostar do meu sorriso. Inclusive, eu fiz um post falando sobre isso, que eu comecei a gostar dos meus dentes separados. Eu comecei a achar que eles eram charmosos. Eram, tipo, minha marca registrada, sabe? Só que aí, do meio de 2017 pra cá, eu comecei a enfrentar um problema com esses meus dentes. Eu tirei os 4 sisos há alguns anos, e depois que eu tirei esses 4 sisos, ficou muito espaço sobrando na minha boca. E aí, até o meio do ano passado, isso não me incomodava. Só que do meio do ano passado pra cá, meus dentes afastaram muito um do outro, muito. O meu dente da frente está muito mais afastado do que ele era no início de 2017. E começou a me incomodar, não pelos dentes da frente inicialmente, mas pelos dentes de trás.
O que acontece? Toda vez que eu como uma carne, um frango, um peixe, alguma coisa mais dura, que eu preciso mastigar mais, entra pedaços enormes de comida dentro dos meus dentes, entre um dente e outro. E é horrível de tirar, porque entram pedaços muito grandes e eles machucam a minha gengiva. Então, quando eu tô tentando tirar com fio dental, machuca mais ainda, sangra. É um desastre. Teve uma vez que um pedaço de carne ficou preso entre um dente e outro aqui assim, e eu não consegui tirar de jeito nenhum. Minha mãe não conseguiu tirar, ninguém conseguiu tirar. E aí eu tive que ir na dentista só pra tirar um pedaço de carne do dente. Ela falou, olha, feriu a sua gengiva, a gente vai ter que fazer um remédio porque tá sangrando muito, não sei o quê. E aí isso começou a me incomodar. Porque comer carne, comer frango, comer coisas que eu como todo dia, começou a ser uma coisa incômoda pra mim. E aos pouquinhos também eu fui não gostando do fato desses dois dentinhos estarem se separando ainda mais. Tipo, quando eu comecei a gostar deles, eles falaram assim, já que você gostou de mim separada, vou abrir a porra toda. E aí eu não fiquei muito feliz. Só que isso é uma coisa que eu posso mudar. Só dependia de mim. E eu fiquei, será? Só que depois desse episódio da carne que machucou muito a minha gengiva, eu falei, cara, não tô feliz, é hora de mudar. Então eu resolvi colocar aparelho pra juntar meus dentes. E aí, quando eu fui na médica, a princípio eu falei, olha, eu quero só fazer a parte de cima, que é a parte que me incomoda de fato. Só que embaixo tem dentes tortos também. E eu também tirei os sisos de baixo. Ela falou, olha, em algum momento os dentes de baixo vão dar o mesmo problema. Então eu sugiro que a gente comece a tratar agora para que você termine o tratamento de cima e de baixo ao mesmo tempo. Né? Porque não faz sentido usar um aparelho em cima agora e daqui a um ano usar um aparelho embaixo. Não faz sentido. E aí eu fiquei meio assim, falei, tá bom, vamos fazer. Então, essa semana ainda eu dou início ao meu tratamento dentário, onde eu vou tentar consertar esses buracos imensos que estão aparecendo no meu dente. E eu vou compartilhar com vocês como foi esse processo, porque eu sei que, tipo, muita gente também pensa em colocar aparelho depois de adulto e fica inseguro. E no meu caso, eu escolhi o aparelho que era o mais prático pra mim e pro que eu faço. Como vocês sabem, além de gravar vídeos e de escrever, eu faço muitas palestras. Então eu não queria colocar aquele aparelho tradicionalzão, porque muitas pessoas que eu conheço colocaram e, querendo ou não, isso alterou um pouco a fala. Por menor que seja a alteração, isso mudou. E eu não queria que interferisse na minha fala. Então eu optei por botar aquele aparelho invisível, que você bota, fica o dia todo, aí quando você precisa, você tira. Então é esse aparelho que eu vou colocar. E aí, se você estiver pensando em colocar esse aparelho também, eu vou fazer um vídeo completinho falando sobre ele. Então é isso, gente. Essas são as partes do meu corpo que eu não gosto, que algumas eu posso mudar, algumas eu não posso. E tá tudo bem. Eu resolvi ficar bem com todas essas coisas. Porque não tem muito o que fazer, né, gente? A vida é assim, a gente aprende muito. E é isso que importa. Eu quero saber de você aí do outro lado, se você também tem partes de você que você não gosta, mas que você consegue conviver bem com elas. Se você se sente bem consigo mesmo, eu espero que sim. Esse é um tema que eu reforço e bato bastante na tecla aqui no canal. E é isso. Deixa seu like, porque quando você curte o YouTube, mostra mais meu conteúdo pra você. Não se esquece que estamos indo rumo aos 10k. E para isso é muito importante que você compartilhe, que você convide seus amigos. E quando a gente chegar lá, vai rolar um sorteio de um vale compras no valor de R$200. Eu vou deixar o vídeo bem no final para você clicar. E é isso. Compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo, tá? Beijo grande. Tchau.